Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Então, eu passei alguns e-mails dias atrás, nas aulas passadas, algumas atividades, algum conteúdo, para a gente tentar estar dando continuidade aí na nossa disciplina. Então, a gente está tentando se adaptar, né, nessa nova, vamos dizer assim, nova modalidade de aula. Confesso que fiquei meio perdido aqui, mas desde ontem eu comecei a fazer os vídeos. Até então não estava fazendo vídeo, estava enviando as matérias, né, algum conteúdo, alguma coisa, então eu já decidi gravar um videozinho aqui. Vai ser rápido, não vai demorar, mas eu queria destacar alguns pontos para vocês. Eu pedi para fazer algumas atividades, alguns de vocês me entregaram, outros ainda não entregou. E dentre essas atividades, uma delas foi a listagem de EPI por função. A importância da listagem de EPI por função é que você vai ter definido, né, muito bem definido, quais são os EPIs que cada função dentro da empresa vai ter que utilizar. Porque você vai ter um setor de almoxarifado, você vai ter os líderes de equipe, os encarregados, líderes de equipes, etc. Vai ter, sei lá, o pessoal da CIPA, vai ter a administração, né, gerência, vai ter basicamente todas as pessoas dentro da empresa precisa conduzir ou trabalhar a segurança do trabalho de alguma forma. A gente já sabe disso, né? Mas tem algumas funções que vai estar mais próxima à questão da segurança do trabalho. No caso da listagem de EPI por função, quem vai ter que fazer a definição de qual EPI, que tipo de EPI, quando usar, em que momento utilizar, vai ser você, técnico de segurança do trabalho, né? Afinal de contas, você vai ser a área técnica de segurança para fazer isso. Esse tipo de atribuição já vem prevista em lei para o técnico de segurança. Então, as definições de EPI, né, é mais uma. Com a lista de EPI por função, por exemplo, um setor de almoxarifado, por exemplo, que não é técnico, às vezes é um funcionário sem experiência no setor de segurança, ele vai ter definido quais são os EPIs que cada função vai utilizar. Então vai auxiliá-lo na distribuição de EPI. Um encarregado, um líder de equipe, por exemplo, ele vai fazer a requisição do EPI. Não é o técnico de segurança. Então ele, com a listagem de EPI, vai ajudar também ele a fazer essas requisições, né? Geralmente as empresas trabalham com requisição e quem vai solicitar é o líder de equipe, é o cara que está lá todo dia na frente da equipe. Então a lista de EPI por função vai ajudar ele a estar fazendo essa requisição. Então é o seguinte, aí eu trouxe aqui uma lista bem fácil, bem simples, bem tranquila. Eu vi de algumas que vocês me enviaram, porém eu vou mostrar uma aqui, ó, simples. Outro detalhe é que 99% das vezes, né, 100% dos casos, basicamente, a listagem de EPI tem que estar definida também dentro do PPRA da empresa. Bom, então aqui nós temos uma lista de EPI por função, onde nós temos aqui na coluna os EPIs, né? Basicamente as listas de EPI no geral funcionam dessa forma, tá? E fica aí até de dica e de exemplo para vocês. Então nós temos aqui a lista de EPI, onde nós temos aqui por cima tá a matriz de EPI, né? Nós temos boné árabe, protetor auricular, segurança, botina, protetor auricular, luva de vaqueta, luva de elanca, máscara com filtro combinado, PF2, luva látex, capa de chuva, avental de raspa, protetor facial, perneira, né? Máscara de solda, alguns EPIs listados, né?
Então você vai colocar, você vai listar todos os EPIs da empresa, ou todos os EPIs que você recomenda a utilização. E aí você vai ver aqui um detalhe bem interessante, que é o uso. Nós temos uma coluninha aqui, nós temos lá a EPI, né, na parte superior, barra função. Então está aqui, lista de EPI por função. Então nós temos EPI descrito na horizontal, né, todos os EPIs, e a função está escrita aqui na vertical do documento. Eu cortei aqui, não pegou todas as funções não, mas aqui vai servir de exemplo. E aí você vai ver que tem uma coluninha escrito uso. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8. Você observa que cada número desse, inclusive tem até uma setinha, que isso aqui é do Excel, né? É só você clicar na setinha que você vai mudar os números. Então você pode colocar ali, por exemplo, no primeiro EPI ali, boné árabe, está número 1. Mas poderia alterar, tá? Mediante a característica da empresa. Aí vem o seguinte: o que significa esses números? Na parte inferior aqui da lista de EPI por função, nós temos a legenda. Vamos pegar primeiro só os números, que a gente vai entender o que significa cada número. Então a gente pega ali, por exemplo, número 1. O que significa? Exposição à radiação solar. Então olha para você ver. Você tem o boné árabe, que na verdade, no geral, viu gente, o boné árabe ele nem é um EPI, ele não tem CA. A gente viu que o CA ainda está valendo, mas também pode ter o boné árabe com CA sendo um EPI, tá? Então vem indicando, a numeração vai indicar para que tipo de risco o boné ele é indicado. O boné não, perdão, o EPI. No caso, o exemplo aqui que eu estou dando, o boné. Então, o boné árabe, que é um boné que tem a proteção aqui na parte de trás, a parte do pescoço aqui, por causa da radiação solar, tampa também o rosto. Então, você vê que o boné árabe está indicado para quê? Para exposição à radiação solar. Então, o EPI em função de um risco. Se a gente pegar aqui o protetor auricular, o segundo EPI, ele já está no número 2. O que significa o número 2? O uso obrigatório na presença de ruído. Então nós temos o risco ruído, e ainda está escrito que é obrigatório sempre que ocorrer o ruído, correto? Então o número 2, protetor auricular, é um protetor auditivo, protetor auricular, né? E é em função do risco ruído. Risco ruído que é um risco bem comum, né? Se encontrar nas atividades, nas operações. Bom, e assim vem a sequência. Então só olha, o óculos de segurança 3, uso quando houver material particulado. Então nós temos a legenda. Então se você observar a legenda lá, uso quando houver material particulado. 4, uso obrigatório para a produção quando a gente é abrasivo. 5, aqui cortou um pouquinho, ó. 5, luva de vaqueta barra raspa, né? Isso aqui pode ser atividades com abrasivo também, atividade de solda. Aqui acabou cortando. Não cortou não, aqui tem aqui, ó. Uso obrigatório para a produção das mãos contra agente abrasivo. Então vem a sequência. 6, uso obrigatório nas atividades onde haja risco de poeira. E assim sucessivamente. Então você vê que tem uma legenda para indicar para que cada EPI serve, qual a sua proteção, né? Se a gente pegar aqui o último aqui, ó, o 11, ele vem uso para atividade de solda. O 11 aqui, pela nossa listagem aqui que eu vou estar enviando, nós temos o último aqui, ó, da sequência da lista, nós temos máscara de solda. E aí vem o 11, uso para atividade
de solda. Então dá para você ver uma simples planilha com bastante informações, muitas informações. E aí ainda vem o seguinte, na legenda que a gente observa que vem E de eventual e O de obrigatório. Então a gente pega operador, a primeira função, operador de trator de pneu. O boné árabe, está lá o número 1, que ele é exposição à radiação solar, e o uso dele para o operador de trator de pneu vai ser o quê? Eventual. Olha que interessante. Veja a quantidade de informações que uma ficha, que uma lista de EPI por função é capaz de fornecer de forma extremamente simples. Aqui tem outro operador de trator, aplicação de defensivo, também eventual. Trabalhador rural eventual, vaqueiro, tem aqui as funções, né? Vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui a botina de segurança, o quarto EPI. O quarto EPI tem número 3, né? Uso quando houver material particulado. E a indicação já vem o quê? Com a letra O de obrigatório. Então, para todas as funções, a botina de segurança é obrigatória. Trator de pneu, operador de trator de pneu, soldador, técnico de planejamento, técnico de segurança do trabalho, safrista, trabalhador rural, vai ser obrigatório. Então, você analisando aqui a lista de EPI por função, você vai ver como, para esse caso aqui, para esse exemplo que eu estou dando aqui, como que foi distribuído em uma única planilha, bem simples, onde vem definido e descrito bastante informações para todas as pessoas, né? Para todas as funções, para toda a equipe que necessita ter o acesso imediato a essa listagem. Tá? Então você que vai fazer isso, você é uma das suas atribuições, é você que vai definir quais são os EPIs em função da sua característica, em função da atividade, baseado aí pelo risco que aquela função está exposto. Tá? PPRA, setor de almoxarifado, equipes de trabalho, lideranças de trabalho, né? Líderes de equipe terão que ter acesso a essa listagem. Sim, pessoas que eu me recordo agora assim, mais diretamente que precisam ter o acesso. Outras pessoas pode ser que precisam ter o acesso talvez esporadicamente, e outras funções da empresa nem vai precisar ter o acesso a isso aqui. Pode ficar mural, pasta, né? Você pode definir a melhor forma de divulgar isso, né? De colocar isso exposto dentro de uma companhia, dentro da empresa, né? Então, gente, eu queria mostrar, eu tenho outros materiais para me estar mostrando como exemplo. Eu me recordo que eu pedi para fazer a ordem de serviço, NR1. Eu tenho aqui também para mostrar como exemplo a lista de a matriz de treinamento, tá? Foram atividades que a gente desenvolveu, atividades que vocês fizeram, a gente estudou um pouco disso na questão da documentação. Eu devo fazer mais vídeo comentando um pouco aí desse início, né, do técnico de segurança. Fazer um vídeo aí pegando aquele material que eu enviei para vocês aí via e-mail. Então, por enquanto, segue esse. Vocês já fizeram alguma atividade? Quem não fez, faça. Na verdade, aqui ficou um exemplo. Vocês enviaram, eu vi que ficou bem diferente do que
realmente é necessário, vamos dizer assim, tá? Então tá aqui um exemplozinho para vocês. De repente quiser desenvolver uma até para treino, eu acho que é válido. Quiser enviar, pode enviar aí pelo e-mail. Então daqui a pouquinho estarei enviando aí o link do vídeo. Abraço. Gravando em casa mesmo, cheguei do trabalho agora. Mas é isso aí. Valeu.